Bem-vindo ao treino na sua laje. Hoje eu estou com o Samuel, que eu conheci através do Pedro, é a mesma linha do Pedro. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. E agora explica um pouquinho o que você vai fazer. A gente vai fazer uma aula de Goku Yoga básica, principalmente quem está seguindo o vídeo, para poder ter essa tranquilidade e não se forçar, tá? Então, recado, sempre vai com cuidado. A gente vai tentar explicar tudo com detalhes, mas vai seguindo na boa. Não se preocupa em chegar em lugar nenhum. Vai na boa, tá? Obrigado pelo convite. Imagina. Sofia, vamos lá. Bora. No yoga, é mais importante escutar do que ver. A gente devia aprender mais ouvindo do que vendo, sabe? Às vezes você tá lá assim, na posição, aí você quer ver, aí tem que torcer o pescoço, olhar para trás. Mas se você consegue só escutar, entender o que está sendo dito e fazer, isso é o ideal. Tem gente que aprende melhor ouvindo. E tem gente que, às vezes, você não vai entender. Às vezes o professor falou, o som não tá bom, não sei o que, você não ouviu. Aí beleza, aí você olha, tá? E aí você tenta entender o que está acontecendo e vai fazer. Mas se der para fazer ouvindo, ótimo. Esse é o sonho, tá bom? A gente vai fazer uma prática mais tranquila hoje do que da última vez. Vai tranquila, vai na boa e a ideia é não sentir dor, nem forçar, nem exagerar em nada, assim. O yoga nada é muito no yoga. Nunca é muito. É sempre moderado. É um caminho onde você vai fazer o esforço. E você vai fazer o esforço hoje também. Mas não é o máximo do seu esforço. Sabe? Não é aquela coisa... Se você tiver por dentro, é porque você já passou do ponto. Tá? Mas também não quer dizer que você tem que ficar molenga. Tá? Mole e... vai só se escorando, soltando, assim. Não, você vai fazer o esforço, só você não vai no máximo. Você vai parar um pouquinho antes para você conseguir respirar, para você ter espaço na sua mente, para você continuar ouvindo. Quando você vai no máximo do esforço, eu começo a ficar surdo. Começa a ficar surdo, não escuta mais nada. A voz do professor lá no fundo vira um brá, 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 você tá lá... Já perdeu a consciência. A presença, o estado, já foi. A partir do momento que você começa a entrar, e isso acontece, às vezes você está lá na prancha de lado, assim, aí começa a cansar, chacoalhar, e você começa a ficar... E aí já não escuta mais nada, fica surdo. Não sei se você já teve a experiência de perder um pouco a audição, assim, porque está lá muito no esforço. Aí quando você vê, o professor já até saiu da postura e você está lá ainda, porque você não escutou. Então, observa isso, tá? Sempre com clareza da audição e da respiração. A principal respiração que a gente vai fazer é com velocidade constante. Então o ar entra, não é muito rápido e também não é muito lento. Mas é regular. Não é tipo... Tá? E pelo nariz. Se não der para respirar pelo nariz, tiver que respirar pela boca às vezes, tudo bem, mas tenta, tá? Às vezes tá frio, tá com gripe, tá com o nariz meio trancado, não vai dar certo, não tem problema. Mas o ideal é respirar pelo nariz e assim, tranquilamente, tá? Quando a respiração começa a ficar muito... parece que tá se afogando, aí volta um pouquinho, diminui o esforço, diminui a marcha, sabe? Está acelerando muito, começa a engasgar, começa a fritar, ferver o motor. Tá? E o ar, se o ar fica muito engasgando, o motor não funciona bem, aí cansa mais rápido, estressa. Então, respirar com ritmo bom e isso é 90% do controle que você vai ter é pela respiração. Tá? E aí o resto se ajeita mais fácil. O corpo se encaixa mais fácil quando você consegue respirar legal. Você consegue se perceber melhor e saber até onde eu vou, onde é melhor eu parar, ter essa consciência. Tá bom? E aí na minha escola a gente faz um mantra no começo. É como se fosse um pedido assim para Deus, para a gente ter
força para superar os nossos próprios obstáculos, tá? Então, se você quiser, você pode trazer as palmas unidas em frente à testa e sintonizar com essa intenção. Relaxa o rosto, cresce a coluna, destrava os joelhos. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Jastejasya Viravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karmasayam Randaya Randaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Bhujista Om Shraum Om. E aí desce os braços, abre os olhos, inspira. Exala, traz palmas das mãos unidas em frente ao peito. Inspira, eleva braços. Relaxa os ombros, abre o peito, olha lá para cima. E exala, dobra. Joelho destravado. Leva o pé direito lá atrás, lá longe. Joelho direito no chão. Inspira, eleva braços. Abre o peito. Preenche os pulmões e vem para a prancha. Solta o ar, apoia os joelhos e traz os cotovelos perto do corpo, queixo e o peito no chão lá na frente. Escorrega um pouquinho para frente, leva o peito lá na frente. Cotovelo dobradinho, o ombro lá embaixo. Passa pelos joelhos, solta o ar, leva o quadril lá para trás, cachorro olhando para baixo. Empurra o topo da cabeça lá para o espaço entre as mãos. Espalma bem as mãos no chão. Relaxa um pouco o pescoço, abre espaço na nuca. Empurra o topo da cabeça para o espaço entre as mãos. Alonga a frente do corpo. E prepara para voltar. Pé direito à frente. Joelho esquerdo no chão. Inspira, eleva braços. Abre o peito, relaxa os ombros. Apoia as mãos. Dá o passo. Relaxa o pescoço, dobra a frente. Relaxa o rosto. Inspirando, sobe. Eleva braços. E exala. Olha para frente. Braços abaixo. Inspira. Exala, mãos unidas. Olha o ritmo da respiração. Inspira, eleva braços. E exala, dobra a frente. E agora leva o pé esquerdo lá atrás. Joelho esquerdo no chão. Inspira, eleva braços. Retém, prende um pouquinho a respiração. O único momento que a gente prende a respiração é agora na prancha. E já exala, joelhos. Tenta trazer o peito lá na frente das mãos. Inspira, puxa um pouquinho o chão. Leva o peito para frente, os ombros para trás. Levanta a parte de trás da cabeça, abre espaço na nuca. E exala, cachorro olhando para baixo. Empurra as virilhas lá para trás. Não afunda, não enfia a cabeça. Afasta um pouquinho o peito do chão. Abre bem a mão, usa mais as palmas. Traz o queixo um pouquinho para a garganta, abre espaço na nuca. E ara 2 passinhos para trás, cachorro olhando para baixo. Destrava os joelhos, sobe um pouquinho o calcanhar se precisar. As axilas querem virar para dentro, de frente para o peito. Relaxa o rosto. E prepara para voltar. Pé esquerdo à frente. Joelho direito no chão. Inspira. Abriu. E exala. Dá o passo e dobra. Relaxa o pescoço. Inspira, sobe. Eleva braços, abre o peito, olha lá em cima. Olha o ritmo da exalação. Desce devagar. Solta o ar. Isso. Mais uma vez. Inspira. Exala, mãos unidas. Inspira, eleva braços. Abre o peito. E exala, dobrou. Pé direito atrás. Joelho direito no chão. Inspira, abre o peito. Relaxa ombros. Prende a respiração um pouquinho, vem na prancha. Apoia os joelhos e exala. Traz o queixo e o peito no chão. Projeta o peso na parte de dentro da mão. Inspira, contrai as palmas. Rola os ombros para trás e para baixo. Ponta o cóccix lá para o calcanhar. E exala. Cachorro olhando para baixo. Relaxa o rosto, relaxa as têmporas. Equilibra o peso entre os pés e as mãos. Não deixa muito peso nas mãos, nem muito peso nos pés. Equilibra. E prepara para voltar. Pé direito à frente. Joelho esquerdo no chão. Projeta o quadril um pouquinho para baixo e para frente. Leva o olhar lá para cima. Exala, dá o passo e dobra. Relaxa o pescoço. Inspira, subiu. E exala. Samasthiti. Inspira aqui. Exala, pranam. Inspira, leva braços. E exala, dobrou. Joelho destravado, pé esquerdo atrás, canela esquerda no chão. Inspira, abre o peito, relaxa ombros.
Projeta o quadril um pouquinho para frente. Prende a respiração, prancha. E exala. Ashtanga Namaskara. Puxa o chão. Aponta o cóccix para o calcanhar. Ó, destrava o cotovelo, desce o ombro, leva o peito para frente, abre espaço na lombar. Exala. Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Empurra topo da cabeça para o espaço entre as mãos. Manda peso lá nos calcanhares. Afasta a coluna do chão e das pernas. Abre a mão, abre a palma. Traz peso na raiz dos indicadores e dos polegares. Tenta trazer o peso aqui, nessa parte. Tirar o peso daqui. Isso. O braço vira para fora. Como se as axilas fossem virar de frente para o peito. E abre o peito para frente e para cima. Prepara para voltar, pé esquerdo à frente. Joelho direito no chão, inspira, eleva braço. E exala, dá o passo e dobra. Relaxa o pescoço. Inspira para subir, destrava os joelhos, empurra o chão com os pés, eleva braços. E exala. Braços abaixo, olhar à frente. Samastiti. Segunda saudação ao sol, Madhya. Inspira, eleva braços. Exala, dobra a frente. Inspira, abre o peito para frente e para cima. Apoia as mãos, vem para a prancha. Pode usar o joelho no chão se precisar. Fazer a flexão de braço devagar. Agora tenta não tocar o peito nem o quadril no chão. Puxa o chão, leva o peito para frente, rola os ombros para trás. Olha entre as sobrancelhas lá em cima. E exala, passa pelo joelho se precisar. Para levar o quadril lá para trás, lá para cima. Queixo um pouquinho para dentro. Se em algum momento você precisar descansar, apoia os joelhos e a testa no chão. Pés na largura do quadril. Ombros longe das orelhas, afasta as orelhas dos ombros. Destrava joelhos, destrava cotovelos. Olha lá para trás, para as pernas, para o pé ou para o umbigo. Tenta deixar os pés paralelos. Yara, manda mais peso no pé, destrava joelhos. Mais um passinho para trás ainda. Abre o peito, como se fosse levar o peito lá para as mãos, mas traz o queixo um pouquinho para dentro. Abre espaço entre as costelas e as coxas. E prepara para voltar, pés entre as mãos. Inspira, alonga a frente. Pode trazer a mão embaixo do joelho se precisar de mais espaço para esticar a frente do corpo. E exala, dobra, relaxa o pescoço. Inspira, subiu. Eleva braço, relaxa ombros e exala. Isso, mais uma, inspira. E exala, destrava os joelhos, coluna longa para descer. Inspira, alonga a frente, afasta o peito lá para frente e lá para cima. E exala, prancha e chaturanga. Com ou sem os joelhos, você que sabe, mas mantenha o cotovelo pertinho das costelas. Ótimo, puxa o chão, abre o peito, cotovelo bem grudadinho no corpo. Exala, empurra o chão, leva o quadril lá para trás. Abre espaço entre as costelas e o quadril. Isso. Abre espaço na nuca, a parte de trás das orelhas afasta dos ombros. Isso, corpo todo para trás, ombros para fora. Equilibra o peso entre as mãos e os pés, 50-50. Não deixa todo o peso nas mãos, nem todo o peso nos pés. Relaxa um pouco o rosto. Evita morder, relaxa a mandíbula, os lábios, a língua, a boca. Não deixa os dentes se apertarem. E relaxa os olhos, o rosto. Respira volume constante, expande as laterais do corpo na inspiração. Relaxa as laterais do corpo na exalação. E prepara para voltar, caminhando ou soltando pés entre as mãos. Inspira, alonga a frente. E exala, relaxa um pouco o rosto, o pescoço, dobra. Empurra o chão com os pés para subir, inspirando. Preenche os pulmões e exala, solta o ar devagar. Isso. E a Dimatra, agora um pouquinho mais quente. Dobra os joelhos, inspira, leva braço, abre o peito, relaxa ombros. Exala, dobrou. Inspira, alonga a frente, virilhas para trás, peito para frente. Prancha. Pode usar joelhos se precisar para fazer a flexão de braço com qualidade, com controle. Puxa o chão, se possível joelhos fora do chão, cóccix lá no calcanhar. Exala, cachorro olhando para baixo. E traz pé direito à frente. Mãos na cintura, sobe. Isso. Calcanhar no chão lá atrás. Inspira, leva braço. E exala, volta. Mãos para o chão. De novo, se precisar, usa os joelhos, faz a flexão de braço. Com qualidade, sem encostar nem o quadril nem o peito no chão.
Escorrega para frente, cachorro olhando para cima. Empurra o corpo para trás, cachorro olhando para baixo. E o pé esquerdo na frente. Calcanhar direito no chão. Inspira, subiu. Se der, leva abraço. E exala. Vinyasa, chaturanga. Cotovelos perto das costelas. Puxa o chão, abre o peito. Se der, joelhos fora do chão. Exala, Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Espalha as palmas. Relaxa o pescoço. Alinha o pescoço com a coluna. Não enfia a cabeça lá em dentro. Afasta o peito do chão. Abre espaço entre os ombros. Isso. Se precisar, dobra um pouquinho os joelhos para levar o quadril mais para trás. Afasta a coluna das pernas, afasta as pernas da coluna. E prepara para voltar. Pés entre as mãos. Inspira, alonga a frente. Abre o peito para frente e para cima. Exala, dobra um pouquinho, relaxa o pescoço. Dobra os joelhos, eleva braços, inspira. E exala. Samasthiti. E aí traz pés na largura do quadril. E a gente vai subir um pouquinho os calcanhares, dobrar um pouquinho os joelhos e apontar os braços para frente. Desce os ombros, cresce a coluna. Aponta o cóccix um pouquinho para baixo, contrário de arrebitar o bumbum. Fecha um pouquinho o espaço na frente do abdômen. Mantenha o olhar fixo. Isso. Evita inclinar a frente. Traz o peito para cima, desce um pouquinho o cóccix, cresce a coluna. Relaxa os ombros, relaxa o rosto. Relaxa a mandíbula, não morde. Relaxa os olhos. Isso. Puxa o calcanhar lá para cima. Traz peso na bola do dedão do pé. Inspira, subiu na pontinha. E exala, desce. E aí vira a perna direita para fora. Pode apoiar o pé no chão e na canela. Fora do chão na canela. Ou puxar para a coxa. Escolhe uma que dê para ficar. Braços para os lados. Vira as palmas para cima. Inspira, subiu. E relaxa ombros. Isso. Não apoia no joelho, não. Pode deixar aqui, ó. Perto do chão, tocando. Ou abaixo ou acima do joelho. E mantenha a respiração constante. Lembra? Inspira. Exala. Fluxo constante do ar. Relaxa os ombros, desce os ombros lá embaixo. E cresce a coluna por dentro. Ekapada Vrikshasana, na postura da árvore. Destrava o joelho. Inspira. E exala. Voltou. Põe peso no pé direito, vira a perna esquerda para fora. E aí, mesma altura, mesmo apoio que você fez do outro lado. Pé pressiona um pouquinho a perna pressiona um pouquinho o pé. Vira palmas, inspira, eleva braço. Desce ombros. Relaxa o rosto. Fixa o olhar. Vrikshasana na postura da árvore. A árvore às vezes balança com o vento, mas não cai. Então o equilíbrio ele nunca é congelado, ele sempre é dinâmico. Você vai ficar ali, às vezes vai dar uma balançadinha, às vezes vai dar outra, mas você mantém o olhar fixo, mantém a coluna crescendo. A predominância é essa ação de crescer. A árvore ela sempre busca a luz do sol e o céu. Inspira e exala. Desce os braços, distribui o peso nos dois pés, traz as mãos na cintura, pés na largura do quadril, inspira, abre o peito, destrava os joelhos e exala, dobra a frente, relaxa o pescoço. E aí vem segurar atrás da perna, do tornozelo, ou fazer um ganchinho no dedão do pé. Inspira, abre o peito para frente e para cima, alonga bem a frente do corpo. E exala, dobra a frente como se fosse levar o peito lá no pé. Alinha o pescoço com a coluna. Não enfia a cabeça. Traz o queixo um pouquinho para dentro. Abre espaço na nuca. Isso. Puxa as escápulas para a lombar. Abre o peito lá para frente e lá para cima. Afasta a parte de trás das orelhas dos ombros. Abrindo espaço na nuca. Relaxa o rosto.
Mantenha a respiração constante. Expande a lombar na inspiração. Leva a expansão da respiração lá para a lombar. Na exalação, procura manter a lombar expandindo para os lados. Inspira, sobe metade. Traz as mãos na cintura, destrava os joelhos, empurra o chão inspirando para subir. E exala. Isso. E aí a gente vai dar um passo com o pé esquerdo lá para trás. Abre o corpo para a sua esquerda. Mãos na cintura, abre o peito, inspira. E exala, dobra. Não trava os joelhos, alonga a frente do corpo. Se der, vem segurar a parte de trás da perna, do tornozelo, ou faz um ganchinho no dedão do pé. Inspira, alonga bem a frente, como se fosse empurrar o peito lá na rua, lá na frente. E depois vai entrando com o abdômen por entre as pernas, fazendo a flexão da linha do quadril. Não enfia a cabeça, traz o pescoço na linha da coluna. Cabeça em cima do pescoço, pescoço em cima da coluna. Respira para as laterais, expande o corpo para os lados na inspiração. Relaxa as laterais do corpo na exalação. Parte interna das coxas, puxa o joelho para cima, a parte interna do joelho para cima, manda peso na parte de fora dos pés. Empurra o peito lá para frente, lá para cima. Queixo um pouquinho para a garganta, abrindo espaço na nuca. Puxa os ombros pelas costas, lá para a lombar, lá para trás, lá para baixo. Empurra o peito lá para frente, lá para cima. Inspira para subir. Traz mãos na cintura, solta o ar, destrava os joelhos, empurra o chão inspirando. E aí vira o pé direito para frente, dá o passo de volta. Samasthiti. Isso. E aí mesma coisa, só que agora a gente dá um passo com o pé direito lá para trás. Isso. Vira o pé direito lá para trás, de frente para a parede do fundo, não para o gol lá atrás. Abre os braços, inspira. E a gente vai inclinar para a direita, trazer o apoio na perna, abaixo do joelho. Ou no tornozelo, o Chitta Trikonasana. Isso. Vira o pé direito lá para trás primeiro. Aponta o dedo do pé lá para trás. Isso. Destrava os joelhos, contrai as coxas, olha lá para a mão esquerda lá em cima se der. Se cansar o braço ou o ombro, pode deixar a mão esquerda na cintura, tá? Alonga a lateral direita do corpo. Respira para as laterais. Estica a lateral direita do corpo. Contrai a lateral esquerda. Relaxa o rosto. Olha lá para a mão lá em cima. Afasta os ombros das orelhas, afasta as orelhas dos ombros. Estica o tapetinho com os pés. Empurra o chão inspirando para subir. E aí vira agora o pé esquerdo para cá. Aponta o pé esquerdo lá para frente. Pé direito fecha um pouquinho. E desce para a esquerda. Alonga a lateral do corpo. Cresce a coluna por dentro, estica a coluna por dentro. Respira expandindo as laterais do corpo. Leva o olhar para o polegar da mão direita lá em cima. Relaxa o rosto, relaxa a mandíbula. Ombros bem longe das orelhas, orelhas longe dos ombros. Estica o pescoço, estica a coluna toda lá por dentro. Inspira, subiu. E exala. Vira aqui para frente, dá o passo, voltou. Samasthiti. Isso. E aí, Vinyasa, inspira, eleva braços. Exala, dobra a frente. Inspira, abre o peito para frente e para cima. E aí vem prancha. Apoia o joelho se precisar, chaturanga. Abre o peito, puxa o chão. Olha lá para cima. E exala, cachorro olhando para baixo. Traz pé direito entre as mãos. Pode apoiar o braço direito na coxa. Pé esquerdo lá atrás. Isso. Se der, braço esquerdo lá para o alto. Se der, passa o braço esquerdo pela frente, lá para cá, aqui para cima. Para cá. Isso. Abre o peito, fica de frente lá para a rua. De frente para a esquerda. Afasta os ombros das orelhas. Respira para os lados, destrava o joelho lá atrás, ativa as pernas, contrai as coxas. Inspira, subiu.
Volta as mãos para o chão. Volta lá para o cachorro olhando para baixo. E traz pé esquerdo à frente. Mesma coisa, apoia o braço esquerdo aqui na frente, traz o braço direito pela frente e para cima. Abre o peito. Destrava cotovelos. Isso. Pode ficar aqui. Expande as laterais do corpo na inspiração. Relaxa as laterais do corpo na exalação. Relaxa o rosto. Afasta os joelhos do chão. Destrava o joelho lá atrás. Abre espaço na nuca. Olhar para a mão lá em cima. Inspira, subiu. E aí volta as mãos para o chão. Pode voltar lá para o cachorro olhando para baixo. Ou fazer o Vinyasa Chaturanga, joelhos no chão, flexão de braço, soltando o ar. Inspira, abre o peito lá para frente, lá para cima, olha lá para as sobrancelhas. E exala, cachorro olhando para baixo. E a gente vai ficar aqui 5 respirações, relaxa o rosto. Volta a respiração, volume constante. Se você precisar descansar, só apoiar os joelhos no chão e a testa no chão. Se não, segura, contraindo as coxas, puxando o joelho para cima, alongando a frente do corpo. Gira braços para fora, axilas querem virar para dentro, como se as axilas fossem virar uma de frente para a outra. Afasta as costelas do chão. Empurra o peito lá para as mãos. Topo da cabeça lá para a parte da frente do tapete. Virilhas lá para trás, lá para cima. Queixo um pouquinho para a garganta. Abre espaço na nuca. E prepara para voltar. Pés entre as mãos. Inspira, abre o peito para frente e para cima. E exala, dobrou. Inspira, empurra o chão com os pés, sobe. Olha lá para as mãos. E exala. Braços abaixo, olha da frente. Samasthiti. Dobra os joelhos, eleva braços, inspira. Utkatasana. Fica aqui um pouquinho. Evita arrebitar o bumbum e dobrar para frente. Desce o cóccix, sobe o peito. Relaxa os ombros. Pode trazer os braços um pouquinho para frente do rosto para abrir espaço entre o ombro e o pescoço. E traz as costelas um pouquinho para dentro. Ativa o abdômen, firma o baixo abdômen. Expandindo o baixo abdômen para as laterais. Sobe o arco interno do pé. Respira pelo nariz, relaxa o rosto. Ó, desce ombros. Pode trazer os braços um pouquinho para frente. Mas relaxa bem os ombros. Cresce a coluna por dentro. Inspira. E exala, dobra a frente. Solta todo o ar. Inspira, alonga a frente do corpo para frente e para cima. E vem prancha. E chaturanga. Põe os joelhos, cotovelos raspando as costelas. Puxa o chão. Vem escorregando aqui para frente. Traz o peito aqui para frente. Ó, cotovelo para trás. Para trás. Isso. Abre o peito. Mais para trás ainda. Exala. Cachorro olhando para baixo. E traz pé direito à frente. Joelho esquerdo no chão. Eleva braços. Pé direito. Sola do pé no chão. Relaxa ombros. Se der, vai descendo o quadril um pouquinho para frente. E desce ombros, ó. Mostra o pescoço. Relaxa os ombros. As axilas querem virar para dentro. Como se os cotovelos fossem virar para frente. E leva o olhar para os polegares lá em cima. Relaxa o rosto, relaxa os lábios. Respira aqui. Yara, pode esticar mais os braços, mas puxa os ombros lá para baixo. Ótimo. Inspira. E a gente vai voltar lá para o cachorro olhando para baixo, sem pressa. Apoia as mãos, apoia o pé lá atrás. Solta o ar, recolhe a perna direita. E traz, perna esquerda à frente. Joelho direito no chão. Mãos na cintura primeiro, inspira. E traz, braços para frente e para cima. Isso, pé esquerdo à frente, joelho direito no chão. Abre o peito. Cóccix desce. Sem sentir nada na lombar. Se tiver pesado para a lombar, sobe um pouquinho mais. Desce mais o cóccix. Mas se tiver espaço, pode descer o quadril lá para frente e lá para cima. Relaxa o rosto, olhar lá para os polegares.
Lado direito do corpo um pouquinho para frente. Inspira. E exala. A gente vai voltar lá pro cachorro olhando para baixo. Então apoia as mãos, solta o ar. Relaxa um pouco o pescoço. E traz mais uma vez o pé direito à frente. Pé esquerdo no chão lá atrás. Inspira, subiu. Junta as mãos atrás das costas. Isso. Leva o joelho direito um pouquinho para frente. Inclina o corpo um pouquinho para frente. Firma bem a perna. Coxa bem firme agora. Parte da frente do corpo bem longa. Respira volume constante. Traz o queixo um pouquinho para dentro. Vai olhar para o chão. Estica a frente do corpo. Se der, sobe um pouquinho os braços. Destrava o joelho lá atrás. Calcanhar no chão. Isso. Apoia o calcanhar no chão lá atrás. Alonga a frente do corpo. Queixo um pouquinho para dentro. Inspira para subir. Traz peso lá no pé esquerdo lá atrás. E exala. Volta lá para o cachorro olhando para baixo. Relaxa o pescoço. E troca o lado. Pé esquerdo à frente. Calcanhar direito no chão. Inspira, subiu. Abre o peito, entrelaça as mãos. Leva o joelho esquerdo um pouquinho para frente. Calcanhar apoiado lá atrás. O ângulo do pé lá de trás fecha um pouquinho. E aí vai inclinando a frente. Firma a coxa, não deixa o peso no joelho. Empurra o chão com o pé da frente. Tirando o peso do joelho. O quadril quer virar de frente para cá. Isso, alonga a frente. Se der, sobe um pouquinho os braços. Traz o queixo um pouquinho para a garganta. O olhar vai parar mais ou menos no chão. Destrava o joelho lá atrás. Joelho lá atrás meio dobrado, semi-flexionado. Empurra o chão, inspira, subiu. Traz peso no pé direito. E exala, mãos para o chão. Chaturanga, flexão de braço. Pode usar o joelho, ó. Solta o ar devagar. Puxa o chão. Vai levando o peito para frente, para cima, cóccix para o calcanhar. Gruda os cotovelos na costela. Exala. Adho Mukha. E mantém a respiração constante. Relaxa o rosto aqui. Expande as laterais do corpo na inspiração. Relaxa as laterais do corpo na exalação. Espreguiça, empurra o chão, manda o quadril lá para trás, lá para cima. Empurra o chão com os pés, abre espaço no peito. E prepara para voltar. Pés entre as mãos. Inspira, abre o peito para frente e para cima, estica a frente do corpo. E exala, dobra. Relaxa o rosto. Dobra os joelhos, eleva braços, inspira. Utkatasana. E exala. Samastiti. Isso. Abre os braços na linha dos ombros. Traz os pés mais pertinho. E a gente vai abrir o peito para a direita. Se der, olha um pouquinho lá para trás. E traz o quadril esquerdo para trás. Não vira o corpo de lado. Mantém o quadril de frente para cá. Só o peito abre para a direita. Devagar volta. Ó, o corpo, quadril vai ficar de frente. Eu não estou girando o corpo de lado, virando só o peito para a esquerda. Braços para os lados. Quadril direito para trás. Empurra o quadril direito um pouquinho para trás. Leva o ombro esquerdo lá para trás. Isso. Olha para a mão de trás, de cantinho de olho. E devagar volta. Isso. E aí dá um passo com o pé esquerdo lá atrás. Traz o joelho esquerdo no chão. Junta as palmas. E vira para a direita. Abre o peito lá para a direita e traz o braço esquerdo, enganchar na perna. Isso. Desce o quadril. Fica de frente lá para a praça, para as árvores. Não para a rua. Desce o cotovelo direito um pouquinho. E traz o ombro direito para trás. Vai tentando trazer o peito de novo em frente às mãos. Queixo um pouquinho para dentro. Quadril para baixo e para frente. Empurra o chão com o pé direito. Tira o peso do joelho. Respiração, volume constante.
E devagar volta. Vem aqui pra frente. Troca o lado. Pé esquerdo à frente. Pé direito atrás. Joelho direito no chão. Junta as palmas. Inspira. E agora abre o peito lá pra rua. Lá pra esquerda. Engancha o braço direito na coxa. Braço direito empurra a coxa empurra o braço. Desce um pouquinho o quadril. Relaxa o rosto. Relaxa um pouquinho o braço esquerdo. Mantenha a respiração constante. Prepara para voltar. Apoia as mãos. Dá um passo aqui para frente. Relaxa o rosto. Inspira para subir. Eleva braços, espreguiça. E exala. Isso. E aí a gente vai de novo abrir os braços. Abre o peito. Empurra o peito lá para o céu. Lá para o teto. Não derruba a cabeça. Segura a cabeça com o pescoço. Leva o quadril um pouquinho para frente. Firma o abdômen, não solta peso na lombar. Pode deixar o joelho dobradinho. Se sentir peso na lombar, volta. Desce os ombros, sobe o peito. Como se empurrasse o peito lá para o céu, tirando o peso das costas, tirando o peso da lombar. Firma bem o abdômen, contrai as coxas. Respira para os lados. Inspira, voltou para o centro. Desce os braços, solta o ar. Isso. E aí mesma coisa com as pernas afastadas. Vamos ficar de frente para a rua, vira os pés para frente. E aí agora mãos na cintura, polegares aqui embaixo da lombar, no sacro. E leva quadril para frente, peito para cima. Sem soltar o pescoço, sem soltar a cabeça. Isso. Cresce a cabeça lá para trás, lá para cima. Usa o pescoço para segurar a cabeça. Queixo vem um pouquinho para dentro. E empurra o peito lá no céu. Parte interna das coxas, puxa a parte de dentro do joelho para cima, contrai as coxas. Firma o chão, os pés contra o chão. E usa os pés para empurrar o chão, para empurrar o peito lá para o céu. Inspira, subiu. Mantém as mãos na cintura, inclina um pouquinho à frente. Relaxa o rosto. Vai descendo o peito lá para o chão. Queixo um pouquinho para a garganta, abre espaço na nuca. Empurra o chão com os pés para subir, inspirando. Isso, vira o pé aqui para frente, dá o passo, voltou. Samasthiti. Isso. E aí vinyasa para descer. Inspira, leva braços. Exala, dobra. Inspira, alonga a frente. Vai lá pro cachorro olhando para baixo. E traz joelhos no chão. 4 apoios. Isso. Então vamos. Perna direita lá para trás. Braço esquerdo para frente. Isso. Se não der para tirar o braço, fica só com a perna. Se der para tirar o braço, ótimo. Se não, pode só apoiar a mão esquerda também lá na frente. É uma outra opção. Mas vira o quadril de frente para o chão. Desce os ombros e afasta as costelas do chão. Ganha um pouquinho de altura, afastando a coluna toda do chão. Mantenha a respiração constante. Espalha a sola do pé no ar lá atrás. Isso. Mão trocada. Perna direita para trás, braço esquerdo na frente. Isso. Estou fazendo espelhado. E aí volta, espalha a palma da mão. Volta 4 apoios e troca o lado. Perna esquerda para trás, cotovelo destravado, ó. Cotovelo dobradinho. Mão inteira no chão. E aí, se der, braço esquerdo braço direito ou na frente ou no ar. Espalha a sola do pé. Afasta as costelas do chão, relaxa o rosto. Mantenha a respiração constante, lembra? Inspira e exala. Parte interna do calcanhar lá para trás, espalha a sola do pé no ar. Devagar volta. Volta o joelho. Apoia os 4 apoios e traz o pé direito à frente. E traz o braço direito lá para o alto. Isso. Se der, pode tirar o joelho do chão lá atrás. Se não, mantém o joelho no chão mesmo. Sem soltar peso no ombro, destrava o cotovelo. Leva o olhar lá para a mão direita lá em cima. Outro lado. Isso. Traz o joelho um pouquinho para o peito. Afasta o quadril do chão.
Devagar, volta. Troca o lado, volta para os 4 apoios, ó. E traz pé esquerdo à frente, braço esquerdo para o alto. Isso. Se der, tira o joelho do chão lá atrás, do mesmo jeito que você fez antes. Mesma variação que você escolheu antes. Respira, expande as laterais do corpo. Espalha a palma da mão. Afasta o quadril do chão. Afasta a coluna toda do chão. Respira para as laterais. Relaxa o rosto. Cuidado com o pescoço. Traz o queixo um pouquinho para a garganta. Olha de cantinho de olho lá para trás. Expande as laterais do corpo. Prepara para voltar. A gente vai voltar lá para o cachorro olhando para baixo. Então, recolhe as pernas, apoia os joelhos. Solta o ar, empurra o quadril para trás e para cima. Cresce a coluna, empurra o topo da cabeça lá para as mãos. E prepara para sentar. A gente vai sentar entre as mãos e esticar as pernas lá para frente. Isso. Cresce a coluna. Vamos lá. Inspira, eleva braços. E vai buscar pegar o pé. Ah, não alcança o pé. Dobra um pouquinho o joelho. E segura. Abre o peito, olha para frente. Desce os ombros. E aí vai empurrando o peito lá para frente, por cima do pé. Isso. Dobra um pouquinho o joelho para poder segurar o pé se precisar. Ó, os pés apontam para o céu, para cima. Fecha um pouquinho o espaço entre as pernas. Isso. Segura na frente. Isso. E sobe o peito. Traz o queixo um pouquinho para dentro. Olha para frente agora. Não olha mais para mim. Olha por cima do pé ou lá para o pé. Cresce. A coluna por dentro. Relaxa o rosto, relaxa os olhos. Inspira, abre o peito, para frente e para cima. E exala, solta. E aí a gente vai dobrar o joelho esquerdo. Isso. Se precisar, dobra um pouquinho o joelho direito e vem pegar o pé aqui na frente. Isso. Fica de frente para cá, não fica de lado. Fica de frente. Alinha o quadril de frente para cá. Isso. Quem tiver espaço vai esticando a perna, senão só vai até onde dá e alonga a frente do corpo. Peito para frente e para cima. Pescoço na linha da coluna. Afasta as orelhas dos ombros, afasta os ombros das orelhas. Relaxa o rosto. Mantenha a respiração constante. Foca na respiração um pouquinho mais. Isso. A postura que você chegou já está boa. Agora respira com qualidade. Usa as exalações para relaxar mais os ombros, relaxar o rosto. Usa a inspiração para expandir as laterais do corpo para fora e para cima. Inspira, subiu. E troca o lado. Perna esquerda para frente. Dobra o joelho direito. Se der, vem pegar o pé com o joelho dobradinho. Se der, estica um pouquinho mais. Isso. E puxa os ombros lá para trás, lá para baixo. Empurra o peito lá para frente, lá para cima. Relaxa o rosto. Controla a respiração. Volume e velocidade constantes. Relaxa os braços, os ombros, quer dizer, na exalação. Relaxa o rosto. Estica a frente do corpo na inspiração, levando o peito para frente e para cima. Expandindo o corpo para as laterais, para os lados. Relaxa a testa, as sobrancelhas, a mandíbula, evita os dentes se apertarem. E devagar volta, inspira, abre o peito e exala. Isso. Dá um abracinho nas pernas, se der, pés fora do chão. Sobe o peito. Isso. Pode segurar com as mãos pela frente. E você pode ficar aqui. Ó, vou dar várias opções. Eu sempre vou dar a primeira opção, segunda opção, terceira opção. Sempre escolhe uma que dá para ir e ficar, tá? Segunda opção, segura atrás da perna e sobe um pouquinho os pés. Sobe o peito.
Isso. Terceira opção, ó, sem morder, relaxa os lábios, relaxa o rosto. Terceira opção, sem as mãos. Isso. Abre o peito, rola os ombros para trás e para baixo. Isso, segura. Qualquer coisa, volta a mão no pé, na perna. Espalha a sola do pé. Cresce a coluna. Vai ficar 5 minutinhos aqui. 5 minutos passa rápido. Dobra o joelho, isso. Melhor dobrar. Lembra, escuta. Escuta mais do que vê. Não tenta copiar. Primeira opção, segurando a perna. Segunda opção, esticando um pouquinho. Terceira opção, sem as mãos. Escolhe uma que dá para ficar. Isso. E aí devagar volta. Dá um abracinho, descansa aqui. Cresce a coluna, ó, sobe o peito. Relaxa o rosto. E aí mais uma vez. Mesma opção que você escolheu antes. Espalha a sola do pé, abre o peito. Espalha, firma a perna. Sobe o peito, desce os ombros. Relaxa o rosto. Se der, tira as mãos. Se não, mantenha a mão na perna. Isso. Se ficar subindo e caindo, é melhor ficar na posição anterior. Escolhe uma que dá para ficar. Ixi, no abdômen. E a gente vai voltar lá para o cachorro olhando para baixo. Então, cruza as pernas. Se der, levanta. Passa as pernas lá para trás. Chaturanga. Puxa o chão, abre o peito. Empurra o chão, leva o quadril lá para trás. E vem para sentar. Olha primeiro, a gente vai deitar um pouquinho nas costas, levantar as pernas e trazer as pernas um pouquinho para frente, tá? Se estiver tranquilo aqui, você pode subir um pouquinho o peito e juntar as mãos lá em frente às pernas. Se der, desce um pouquinho mais as pernas, tá? Então, de novo, primeira opção, deita, vem comigo. Sobe as pernas, pode ficar aqui. Ou se der, leva as pernas um pouquinho para frente. Segura aqui um pouquinho para ver se vai dar. Agora, se estiver tranquilo e quiser mais, junta as mãos, levanta o peito, olha lá para os pés. Isso. Empurra as costas no chão, tenta apertar as costas no chão, contrai o abdômen. Espalha a sola do pé no ar. E se der, vai descendo um pouquinho as pernas lá para frente. Só 5 minutinhos. Afasta o peito, o queixo do peito. Afasta as orelhas dos ombros, relaxa o rosto. Isso, e volta, dá um abracinho nas pernas, faz um balancinho de um lado para o outro. E aí faz um balancinho para frente para subir, para sentar. Isso. E volta lá para o cachorro olhando para baixo, sem pressa, solta o ar, alonga a frente do corpo, espalha as palmas, relaxa o rosto. E traz joelhos no chão, 4 apoios. Deita de frente. Junta as mãos lá atrás das costas. Ah, não consigo. Tudo bem, deixa as mãos no chão, aqui atrás. Mas se der, entrelaça e sobe o peito. Isso. Abre o peito, olha lá para cima. Cuidado com o pescoço. Perna não, perna no chão. Isso. Se der, afasta um pouquinho os braços lá para trás. Não força a pegada. As mãos elas estão relaxadas assim. O dedo está entrelaçado, mas não tem muita força. A força está nas costas para subir o peito. Tenta apertar o abdômen contra o chão. Isso. Relaxa o rosto. Olha para frente. Relaxa a testa. Relaxa a mandíbula. Sem morder. Inspira. Exala, volta. Empurra o chão, senta um pouquinho nos calcanhares, ó. Faz um apoio para a cabeça. Descansa a cabeça nas mãos. Relaxa os ombros. Pode descansar um pouquinho. Relaxa o rosto. E devagar volta. Passa pelos 4 apoios. Traz o peso nos joelhos. Cuidado com o joelho. E sobe. Mãos à cintura. Isso. Afasta um pouquinho, ó, joelhos na largura do quadril. Apoia a mão
Na lombar, um pouquinho abaixo da lombar está o sacro, que é um pouquinho acima do cóccix, tá? E a gente vai abrir o peito para frente e para cima. Sem soltar peso na lombar, lembra? Empurra o peito lá no céu. E não derruba a cabeça, segura a cabeça com o pescoço, traz o queixo um pouquinho para baixo. Leva o quadril para frente, o peito para cima. Os traços. Olha lá entre as sobrancelhas. Isso, se tiver tensão, tiver duro o pescoço, volta um pouquinho, cresce o pescoço, segura o peso da cabeça. Queixo um pouquinho para dentro, peito lá para cima, olha lá para cima. Devagar volta, passa as mãos pela frente, volta lá para o cachorro olhando para baixo, solta o ar. Respira volume constante, velocidade constante. E a gente vai sentar entre as mãos, devagar, sem pressa. Isso. Afasta as pernas assim. Dobra um pouquinho os joelhos. Pressiona o calcanhar no chão. Puxa o chão um pouquinho para trás com as pernas. E aí traz mão esquerda na perna direita. Mão direita bem pertinho do corpo aqui atrás. Cresce a coluna, inspira. Ó, espalha a sola do pé, aponta o pé para cima, um pouquinho de flex. E exala, gira, abre o peito para a direita. Lado direito do peito lá para trás. Queixo um pouquinho para dentro, olhar de cantinho de olho lá para a direita. Mantenha a respiração constante. Relaxa bem o rosto, tem pouco esforço agora. Não torce muito o pescoço, não tensiona muito o pescoço. Deixa o pescoço meio neutro, meio acima da coluna. Mas gira bem os ombros. Inspira aí. E exala, volta. Troca o lado. Mão direita, perna esquerda, mão esquerda no chão lá atrás. Cresce a coluna, inspira. E exala, abre. Peito para a esquerda. Olha de cantinho de olho, mas não torce muito o pescoço. Não força o pescoço. Relaxa o rosto. Isso. A mão direita puxa a perna, a mão esquerda empurra o chão. Os ombros giram. Desce um pouquinho o queixo. Sobe o peito. E devagar volta. Junta as pernas. Pode cruzar as pernas aqui. E traz mão direita no chão. Braço esquerdo lá para frente e lá para cima. Tenta não perder o quadril. Mantém o quadril inteiro no chão. Inclina só um pouquinho. Firma a mão no chão. Espalha a palma. Cresce a coluna. Olhar lá para a mão lá em cima. Abre o peito um pouquinho para a esquerda. Vai ficando de lado. Desce o ombro. Ombro bem lá embaixo. Mostra o pescoço. Inspira, subiu. Troca a posição da perna. Apoia a mão esquerda no chão, traz o braço direito por cima. Alonga a lateral do corpo. Olha lá para a palma da mão lá em cima. A axila quer virar para frente e para baixo. O ombro está indo para fora. Cresce a coluna por dentro, respira, expande as laterais do corpo. Relaxa o rosto na exalação. Inspira, subiu. Exala. E a gente vai abrir perna direita para direita. Trazer mão direita no pé direito. Ah, não alcança o pé. Dobra um pouquinho o joelho. Até pegar. Isso. Mão esquerda na cintura. E abre o peito. Vai ficando de lado. E aí se der, braço esquerdo lá para fora. Se der, braço esquerdo passa pela frente do corpo e vem crescer lá para frente e lá para cima. Isso. E abre o peito um pouquinho para a esquerda. Alonga a lateral direita do corpo.
Contrai a lateral esquerda. Evita arredondar as costas. Abre o peito. Se precisar, desce um pouco menos para poder manter essa parte da frente do corpo bem aberta. Respira pelo nariz, volume constante. Expande as laterais do corpo na inspiração. Expande os laterais do corpo para os lados. Na exalação, relaxa os lados do corpo. Relaxa a testa. Relaxa as sobrancelhas. Inspira, subiu. E exala. Troca o lado. Perna esquerda para a esquerda. Perna direita dobra. Não precisa puxar o pé muito perto. Senão força muito o joelho. Toma cuidado. E aí, mão esquerda, pé esquerdo. Mesma variação. Se precisar dobrar, dobra. Se der para esticar um pouquinho, estica. Abre o peito para a direita. E mesma variação dos braços. Braços lá para trás. Passa pela frente. Leva o olhar lá para a palma da mão lá em cima. E abre o peito um pouquinho para a direita. Estica a lateral esquerda do corpo agora. Faça a costela do quadril. Cresce a coluna por dentro. Relaxa o rosto. Expande os lados, o corpo para os lados na inspiração. Respira fundo. Solta o ar devagar. A mão puxa um pouquinho o pé empurra um pouquinho a mão. Inspira, subiu. E exala. E aí a gente vai voltar lá para o cachorro olhando para baixo, sem pressa. Apoia as mãos. Leva o quadril lá para trás, lá para cima. Alonga a frente do corpo. Relaxa o rosto. E apoia os joelhos. Senta um pouquinho nos calcanhares. Abre o peito. Isso. Então agora eu vou mostrar umas 2 ou 3 opções de como praticar um equilíbrio sobre as mãos, tá? Então a primeira coisa é estar com a mão bem apoiada, firme no chão e bem aberta. Não deixa a mão ficar nem mole, nem fazer copinho assim. Isso, mão bem aberta no chão. A gente vai começar com isso. Se der, tá? A gente vai colocar um pouquinho de peso mais nas mãos. E aqui já está ótimo. Essa vai ser a primeira opção. Eu vou levando o peso para frente, para as mãos, trazendo o peso aqui para cima. É quase que uma prancha. Agora, se eu tiver espaço, eu posso abraçar um pouquinho as pernas, os braços com as pernas e trazer mais peso. A perna ela vai apertar o braço e o braço vai empurrar a perna. Tá? E essa pressão contraindo um pouco o abdômen vai me ajudar a trazer o peso para as mãos. Mas, de novo, se a mão começar a fazer assim, sair do chão, para, volta e trabalha em abrir bem a palma da mão, abrir bem a mão para poder trabalhar sem forçar o punho. Tá? Então, se você tiver espaço, vem até aqui. Se tiver mais espaço, pode vir até aqui e apertar. Se apertar e achar um equilíbrio, trazendo o peso para frente, ó, eu estou indo para frente, eu vou acabar com o peso todo nas mãos. Aí dá para tirar os pés. Se você já está mais acostumado e tiver espaço, daí pode vir com o joelho de frente no braço e colocar peso na mão. Se o peso ficar inteiro na mão, é só dobrar. Tá? Então vamos lá. 3 opções. Primeiro, palma da mão bem aberta, joelho fora do braço e vai colocando peso na mão. Abre a mão. Isso. Olha um pouquinho para frente para onde você está indo. Se a perna chegar no braço, coloca um pouquinho de pressão da perna contra o braço contra a perna. Espalha as palmas. E aí, se não voltou ainda, começa a voltar. Faz uma pausa. Isso, abre o peito. E aí vamos voltar lá para o cachorro olhando para baixo. Apoia as palmas. Leva o quadril lá para trás, lá para cima. Abre o peito. E traz pé direito pelo lado de fora da mão. Joelho esquerdo no chão. Alonga a frente do corpo. Sola do pé inteira no chão. Isso. Mão pelo lado de dentro da perna. Pode subir na pontinha do pé. Ou pode ficar até aqui em cima, se precisar. Tá? Então, melhor até. Vem aqui para cima primeiro. E vai afundando o quadril um pouquinho para baixo e para frente. Sem soltar peso no joelho. Isso. Quem tiver espaço, mãos para o chão. Se não, fica aqui. Pode ficar aqui ou trazer as mãos para o chão.
Só não fica arredondando as costas lá, corcunda assim. Abre o peito. Alonga a frente. Isso. Agora, se tem mais espaço ainda, daí pode trazer os antebraços no chão. Então, primeira opção. Segunda opção. Terceira opção. Estica a frente do corpo. Relaxa o rosto. Isso. Abre o peito. Queixo um pouquinho para dentro. Olha na frente entre as mãos, mais ou menos. Isso. A gente vai trocar de lado. Então, a gente vai primeiro voltar lá no cachorro olhando para baixo. Solta o ar e traz pé esquerdo pelo lado de fora da mão esquerda. Joelho direito no chão. Alonga a frente. Queixo um pouquinho para a garganta. Isso. E aí, mesma variação que você escolheu do outro lado. Ou mãos na perna, ou mãos no chão, ou antebraços no chão. Escolhe uma que dê para ficar sem sofrer. Alonga a frente do corpo, relaxa o rosto. Abre espaço na nuca, entre as orelhas e os ombros. Vai descendo o quadril para frente e para baixo. Firma bem o pé no chão, joelho no chão lá atrás. Isso. Guiar o joelho um pouquinho para dentro, joelho esquerdo um pouquinho para dentro. Isso. E devagar volta. A gente vai voltar lá para o cachorro olhando para baixo, sem pressa, solta o ar, espreguiça. E vem para sentar entre as mãos. Apoia as solas dos pés no chão. Apoia as palmas. Isso. Os dedos apontam para cá, para o pé. Ótimo. E aí leva o quadril um passinho para frente. E dobra um pouquinho os cotovelos. Sem soltar muito peso no ombro, abre o peito, olha lá para cima. Mão inteira no chão, lembra? Palma bem aberta. Abre o peito, dobra o cotovelo um pouquinho para trás. Queixo um pouquinho para dentro, não derruba a cabeça. Abre espaço na nuca, entre a parte de trás das orelhas e os ombros. Se tiver mais espaço, pode levar o quadril mais para frente. Dobrar mais o cotovelo, subir mais o peito. Relaxa o rosto, mantenha a respiração constante. Traz peso na parte de dentro da mão. Relaxa a testa. E devagar volta. 3 opções de novo, tá? Você pode fazer uma, outra ou a terceira. Primeira opção, deitado de costas. A gente vai levantar o quadril, ficar com as mãos aqui ou juntar as mãos aqui atrás. Tá? Então essa é a primeira opção. Segunda opção, subir as pernas, pode segurar atrás da coxa e ficar aqui. E a terceira opção, a gente vai levantar as pernas e o quadril e apoiar a lombar nas mãos para vela, sarvangasana, e trazer o peso das pernas lá para frente. Peso dos ombros para baixo. Pouco peso na cabeça. Tá? Então, primeira opção, só sobe o quadril. Segunda opção, só estica as pernas. Ou terceira opção, sobe para a vela. Vai, escolhe uma e vamos. A gente vai começar a voltar. Então, vem devagar. Independente da opção que você escolheu, desce devagar e dá um abracinho nas pernas. Dá um abracinho no joelho. Faz um balancinho de um lado para o outro. E aí estende as pernas aqui para frente. Traz os braços. Levanta o peito, olha lá para o pé. Sobe o peito. Isso. Olha aqui para frente. Se precisar, ó, dá um passinho mais para trás com os ombros. Se precisar, sobe mais o peito. Se der, levanta uma perna. Se der, levanta as duas. Não derruba a cabeça. Segura a cabeça com o pescoço. Olha lá para o pé. Pode tremer por dentro. Não tem problema.
Espalha a sola do pé. Desce mais as pernas, Yara. Sente no abdômen, não na coxa. Relaxa o rosto, não faz cara de sofrer. Não fica... Devagar desceu. Deita, dá um abracinho nas pernas. Faz um balancinho de um lado para o outro. E vem para sentar. E aí, última passagem. Volta lá pro cachorro. Última. Isso. Apoia os joelhos. Faz a flexão do braço devagar. Apoia o abdômen, levanta o peito. Passa pelos joelhos, exala cachorro olhando para baixo. E vem para sentar entre as mãos. Cruza as pernas, sem pressa, senta devagar. Isso. Muito cachorro. Relaxa os braços em cima das pernas um pouquinho. Cresce a coluna. Acha uma posição que você não fique caindo nem para trás, nem para frente. Que você consiga ficar no meio aqui sem muito desequilíbrio. E aí fecha os olhos um instante. Lembra a respiração constante. Traz as mãos, entrelaça os dedos atrás da cabeça. E aí solta um pouquinho o peso do braço na cabeça. A cabeça empurra as mãos um pouquinho para cima. Relaxa o rosto. Abre espaço entre os dentes de baixo e os de cima. Relaxa a testa. Relaxa os lábios. Devagar volta. E aí traz mão direita do lado esquerdo da cabeça. Relaxa os ombros, relaxa o rosto. Deixa a mão aqui do lado. Vai esticando um pouquinho o braço lá para longe. Devagar volta. Troca o lado. A mão vai lá longe. Relaxa os ombros, cresce a coluna. Relaxa o rosto. E devagar volta. Faz um sinalzinho de não com a cabeça, desenha um pouquinho um círculo com o nariz. Para cima, para baixo, para um lado, para o outro. E volta para o centro. Traz os ombros perto das orelhas, inspira. E exala, solta. Mais duas, inspira. E exala, solta. Mais uma, inspira. Segura. E solta. E aí deixa os ombros lá embaixo, fecha os olhos. Mantenha a respiração constante. Regula a respiração, relaxa o rosto. Usa a mente para prestar atenção na respiração, controlar a respiração e perceber o corpo. Observa a temperatura do corpo, observa as sensações que você tem ao longo do corpo, ao redor do corpo, da pele para dentro. Veja se dá para relaxar ainda mais os ombros, os braços. Veja se dá para relaxar o rosto. Relaxa o rosto, relaxa os lábios. Cresce a coluna. Então os braços e os ombros e o rosto relaxam, mas a coluna mantém longa. E a respiração constante.
E no final da próxima exalação, vai voltando a mente para o lado de fora. Como no começo, a gente faz um mantra no final, junta as palmas em frente ao peito. Esse mantra, basicamente, ele deseja que todos os seres se libertem e achem a paz. Que se libertem do egoísmo, da inveja, da ganância. Então você pode desejar isso para as pessoas que você conhece, para você mesmo, ou para todas as pessoas e todos os seres do mundo todo, do universo todo. Se você quiser. E o mantra é assim. Swastyastu Visvasya Kala Prasidatam Gayantu Bhutani Shivamitoriam Manashabhadram Bhajatada Roksaje Veshatano Matera Prahaituki. Aí se você tiver com frio, pode vestir blusa, meia, e a gente vai deitar para o relaxamento um pouquinho. Então, deita um pouquinho nas costas. Solta o peso das pernas. Solta o peso dos braços. Solta o peso da cabeça. Deixa as palmas das mãos viradas para o céu. Afasta um pouquinho os braços, afasta um pouquinho as pernas. Solta o peso do quadril. E vem relaxando pés, tornozelos, panturrilhas, joelhos. Relaxa as coxas, virilhas, glúteos. Solta o peso do quadril, solta o peso da cintura para baixo. Relaxa o abdômen e a lombar. Vai relaxando o peito, as costas, soltando a coluna para o chão. Acha um apoio na parte de trás da cabeça que você consiga relaxar bem o pescoço. Solta bem o peso da cabeça. Relaxa os ombros, o pescoço, a garganta. Toda a parte da frente do corpo, as costas. Deixa a coluna afundar um pouquinho no chão. E a partir dos ombros, relaxa braços, cotovelos, antebraços, punhos. Relaxa as mãos, palmas e os dedos. E aí vem relaxando o rosto. Relaxa a mandíbula, os lábios. Relaxa a mordida, não deixa os dentes se tocarem. Relaxa a língua lá dentro da boca, o fundo da garganta, bochechas, narinas, os olhos, sobrancelhas, pálpebras, têmporas, testa. Libera o rosto de qualquer expressão. Deixa a pele do rosto afundar um pouquinho na cabeça. Relaxa os olhos lá dentro. Relaxa o couro cabeludo, as orelhas. Veja se dá para soltar ainda mais o peso da cabeça, relaxar ainda mais o pescoço, relaxar ainda mais as costas, deixar a coluna afundar um pouquinho mais no chão, relaxar ainda mais o quadril. E aí vai passeando lá por dentro do corpo, observa a temperatura do corpo, onde está mais quentinho, onde é mais frio. Observa as partes que são mais sólidas, mais duras, mais moles, mais macias. Procura perceber a diferença dos ossos, dos músculos, dos ligamentos, dos órgãos internos, do coração, do pulmão. Observa o ar entrando e saindo do corpo, o espaço que o ar ocupa nos pulmões, o espaço que o pulmão ocupa no corpo. Sem controlar a respiração, observa os movimentos que a respiração cria no peito, nas costas, no abdômen, na lombar. E aproveita as exalações para soltar ainda mais o corpo para o chão. Se prepara para ficar aí um minutinho sem fazer nada, só sentindo o corpo. Aceita a sua respiração como ela estiver, sem controlar a respiração.
aceita a mente do jeito que ela estiver, não tenta controlar nada. E leva a atenção lá para os pés. Na inspiração, vai passando pelo corpo, subindo, percebendo, prestando atenção em cada parte do corpo até a cabeça. Na exalação, volta da cabeça até os pés, sentindo o corpo todo. Na sua próxima inspiração, prepara para espreguiçar, juntar as mãos lá para cima da cabeça, esticar os braços lá para frente e lá para cima, junta um pouquinho as pernas, aponta os pés, estica o corpo. Na exalação, dá um abracinho nos joelhos, puxa os joelhos para o peito, dá um abracinho nas pernas, faz um balancinho de um lado para o outro. E aí dá uma roladinha para a sua direita, empurra o chão para subir e vem para sentar. Então o yoga é um negócio que ajuda a gente a, principalmente depois da prática, a se equilibrar um pouco, né? Então às vezes tem gente que é mais ansioso, tem gente que às vezes é mais isso, mais aquilo. No final, a ideia é que você esteja sempre mais ou menos bem. O corpo está mais relaxado, consequentemente a mente vai ficar um pouquinho mais equilibrada. A gente tem essa relação direta. Quando o corpo está tenso, a mente fica mais tensa. Quando o corpo está mais relaxado, a mente vai ficar um pouquinho mais relaxada também. E a prática do yoga, ela serve sempre para a gente se equilibrar. Quando termina a prática, você acabou de fazer o yoga, o ideal é que você não esteja muito nada. Lembra, o yoga não é nada muito. Então, você não está nem muito agitado, nem muito ansioso, nem muito enérgico, nem muito relaxado. Muito relaxado, às vezes também muito com sono, com preguiça, meio mole, né? Então a ideia é que você esteja nem com fome, nem com sede, nem com calor, nem com frio. Às vezes um pouquinho de frio depois do Shavasana é normal, mas não aquela coisa que você está assim, meu Deus, que frio, acabou a aula agora. Nem com muita vontade de comer, nem de beber água, nem de ir no banheiro. No começo, logo que você acabou, deveria estar tudo tranquilo, assim. Daqui a alguns minutos, você vai beber água, você vai no banheiro, você vai até comer e tal. Mas às vezes, quando você perceber que você terminou a aula e você ainda está muito alguma coisa, é porque tem alguma coisa que ainda dá para melhorar. Aquela coisa do esforço, de não ficar muito... ou de não ficar muito mole, fazendo yoga muito solto, muito relaxado. Até o relaxado pode ser muito se ele te desequilibra, sabe? O relaxamento físico, muscular, beleza. Mas você ainda precisa de um pouquinho de tônus para manter a coluna. Se você relaxar o core, você vai começar a soltar peso na coluna. Vai ficar assim. Aí é um relaxamento que não é bom, que vai começar a machucar a sua coluna. Então, nada pode ser muito. Era isso por hoje. Sofia, obrigado mais uma vez. Imagina. Treino. Valeu todo mundo pela presença. Nós vamos colocar a sua aula no YouTube, certo? Certo. E aí você recomenda o quê para as pessoas que estão te assistindo? Continua, vai fazendo. Lembra? Se ficar com dor, se ficar coisa, porque tem alguma coisa ainda para ajustar, mas se ficar bem, sem grandes problemas, continua fazendo. O yoga é uma coisa que ele funciona a longo prazo. Ele funciona na hora, que nem você fez a aula, achou que está bem, primeira vez que veio, achou que já gostou, ficou bem no corpo, ótimo. Mas o negócio funciona mesmo a longo prazo. Porque aí esse seu estado novo, ou esse seu estado de tranquilidade, ele vai se enraizando. E aí você vai levando isso para fora da prática, para fora do tapete. A tendência é você ficar mais perto de quem você realmente é. Às vezes no correria, no estresse, você acaba tendo que ser, tendo que fazer e tendo pouco tempo para sentir a si mesmo, assim, como eu estou agora. Quando eu não estou nem com muita fome, nem com muito sono, nem com muita pressa, nem com muito trabalho, como que eu fico, né? Esse estado de tranquilidade, assim. Esse é o nosso estado natural, deveria ser. Essa coisa que você sente no final da aula, que agora está tudo bem, assim, não estou muito nada. Esse é o nosso estado que a gente deveria ir cultivando. E isso vai se enraizando mesmo ao longo do tempo, assim.
E não é 5 meses, 5 anos, assim, é longo prazo mesmo. Assim. E yoga é um negócio que a gente deveria querer levar pro resto da vida. Quando uma coisa é boa pra gente deveria, graças a pessoas como a Sofia, o yoga tá indo para vários lugares, assim. Mas eu deveria querer pra mim. Eu, Samuel, quero conseguir, se eu ficar velho, continuar fazendo yoga. Então, até lá eu não posso me machucar, eu não posso me envolver em problemas, porque senão eu não vou conseguir fazer a prática e ficar mais perto dessa tranquilidade que eu quero para mim. Então, se você gosta, compartilhe, clique, curta, se inscreva, né? Salva aí na sua playlist e vai fazendo. É assim que funciona, tá bom? Até a próxima. Obrigada. Obrigada.